Olá, gente! Estamos aqui na nossa segunda tentativa da live. A internet do Bruno caiu, então a gente está começando de novo. Mudamos, né, o horário da live essa semana. Ao invés das 8 da noite, passou para 9 da manhã. Por conta do nosso... Ele já entrou de novo aqui, vamos ver se vai dar certo. Mas o Bruno é um convidado. Ah, ele é. Vamos ver, Bruno. Vamos ficar agora, hein? Não vou mexer em nada. Tá aparecendo aí? Tá ótimo, tá ótimo. Então vamos Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, te vendo, tá ótimo. Então, eu estava te apresentando, né? Estava falando com o pessoal que você foi meu primeiro professor de meditação em Curitiba e foi primeiro professor de muita gente que foi convidada para a live, também comentaram. Então, já tem bastante tempo que você está nesse caminho, né? Você começou quando, Bruno? Eu não me lembro bem, né? Mas eu comecei a meditar no Zen, né? Então, eu tinha uma escola em São Paulo de Tai Chi Chuan. Aí eu comecei a fazer Tai Chi Chuan, isso era em 87, 88, 1987. Uhum. Quase que uma vida passada, né? Uma vida pregressa. Nessa escola tinha uma vez por semana zazen. E eu me lembro assim, que eu sentei e eu fiquei assim, caraca, a gente observa propriamente. Aquilo foi um insight muito bacana, né? E naquela época, mesmo participando de uma vez por semana, assim, meio kamikaze, meio sem saber, eu fui num retiro zen budista em Ouro Preto, 1988, 89, assim, lá com o Tokuda-san. Que idade você tinha, mais ou menos, nessa época? Nessa época eu tinha 22, 23 anos. É bom quando começa cedo assim, né? E aí a gente foi eu morava numa república, eu e meu amigo, um japonês também. E nós dois, só nós dois a paisana, o resto era tudo monge. Nossa. Lá no mosteiro Zen Pico dos Raios. Era uma casinha ainda. Que legal. Era uma casinha de madeira. Tokuda-san dava um ralo nos monges. A gente foi terrível, doeu pra caramba. Nossa, não sabia que você tinha conhecido o Tokuda-san, que legal. Conheci pessoalmente, ele era um querido. E depois você veio conhecer o nosso mestre, né? Que é o nosso mestre atual, que é o Lama Padma Santen, em Curitiba já? O Lama a gente conheceu porque o Dalai Lama veio ao Brasil em 92, na Eco Rio. Sim, foi nesse evento. E eu já morava em Curitiba fazia um ano que eu morava em Curitiba. E eu fui e foi em São Paulo, teve 3 encontros em São Paulo, e eu era de São Paulo, aí eu peguei e fui para São Paulo, assisti tudo, gravei naqueles Walkman antes que tinha, né? E nessa época eu conheci a revista Bodhisattva. Aí eu transcrevi e mandei para a revista. Aí que eu comecei a conhecer o Alfredo Avellini. Que não era nem lama nessa época, né? Ainda. Não. Aí eu conheci ele pessoalmente no final de 95. Foi o meu primeiro encontro, assim. E aí, nossa, eu estabeleci uma conexão imediata assim, com ele, né? Em 96, ele veio assim, muitas vezes a Curitiba. Ele deu um curso no SESC que chamava Caminhos do Absoluto. Olha que legal. Foram assim vários encontros. E aí em 96, quando foi a ordenação dele, tinha uma sanga de 8 pessoas de Curitiba que estavam na ordenação dele. Ai, que lindo, que legal. Eu vejo muitas pessoas falarem do primeiro espaço de meditação que teve em Curitiba, que foi na Kennedy, né? Tem gente aqui que meditou com você lá. Por isso que
você foi a porta de entrada aí para muita gente na meditação. Que bênção, né? Que coisa boa. Que a gente seja, né, uma escada onde a pessoa possa se apoiar e ir adiante, né? E adiante, é isso mesmo, maravilhoso. Então, eu faço esse trabalho, né, da física quântica, no link com a espiritualidade. E nos workshops de física quântica, a gente medita um pouco, né? Porque a física quântica, ela fala desse mundo sutil, né? E a meditação é a maneira da gente experienciar, né? E aí eu percebo a dificuldade das pessoas em meditar. Não é fácil no início a gente adquirir esse hábito. Então, eu tenho incentivado as pessoas que buscam a física quântica a meditar também. E aí para motivá-los, né, para ajudar, eu montei um grupo para a gente meditar junto por 21 dias, 10 minutinhos só por dia, uma meditaçãozinha guiada, para embalar o pessoal, né? E aí eu quis convidar para você falar desse tema que, ao mesmo tempo que é simples, é profundo, né? É um tema que tem muitas nuances, né? Então, para quem está começando agora, que está querendo adquirir o hábito, né? O que você falaria, assim, como um professor bem mais experiente do que você é? Olha, eu estou aqui, né, do Seb Sukhavati, aqui, o altar do Seb Sukhavati. Lindo. Aqui é um centro de retiros, né, centro de meditação, né? É um dos 10 centros rurais que o Lama, né, esse sonho do Lama, que a gente vai participando, vai colocando um pouquinho de energia nele, então é uma alegria. Então o Lama é o nosso referencial. E o Lama é muito hábil, né? O Lama Santin, ele está introduzindo esse caminho da meditação de uma forma muito próxima da nossa cultura. Eu acho que daqui a um tempo nós vamos chamar isso de budismo brasileiro, né? Mas por enquanto é budismo tibetano, né? Mas é budismo brasileiro. Mas quem sabe daqui uns 50, 100 anos, né? A gente olha para trás e fala, não, olha, o budismo brasileiro começou com o Lama Santin. Verdade. E assim, aí o Lama tem aberto essa questão de... E não é só sentar e ficar quieto, né? Tem um caminho, tem várias etapas. E aí a gente pensa assim, puxa vida, a gente investe tempo em tanta coisa. E eu vou dizer assim, para quem está começando, né? Pense um pouquinho, né? O que você já dedicou de tempo da sua vida? Para que projetos? Para que temas, né? Você de repente fez um curso. Tá tudo bem? Tá me vendo ainda? Tá tranquilo, tô te ouvindo aqui. Tá. Às vezes a gente vai aprender uma nova língua, né? A gente dedica um tempão para aquilo, né? Isso. E aí, às vezes eu não falo mais o alemão que eu aprendi, eu fiz um curso de informática, não uso mais o computador, se bem que agora a gente usa bastante, né? Mas tem coisa que, eu fiz uma universidade e nem trabalho com isso, fui trabalhar com outra coisa, e você investiu 4 anos, 5 anos, você dedicou um tempo. E aí, assim, o que fez brilhar, né, a mente da pessoa? Teve um interesse ali, né? Uma dedicação. E eu fico vendo assim, puxa, deveria brilhar o olho para a pessoa aprender sobre a própria mente dela, né? Como é que funciona? Como é que funciona essa mente? Quanto tempo você está com a sua mente durante o seu dia? O dia inteiro. E de noite? A mente também tá com você 24 horas. Então, você aprender a meditar é um benefício ininterrupto. E para quem estudou um pouquinho mais e tem uma noção sobre renascimento, reencarnação, provavelmente ajude não só nessa vida, né? Mas como nas vidas futuras também. Sim. Então, vale a pena o investimento, né? Com certeza. Então, por isso que a física quântica, ela entra como um meio hábil para despertar as pessoas para esse mundo interno, né? Porque a gente acha,
né, que a gente mora na nossa casa, que a gente mora no Brasil, né? Mas a gente mora mesmo na nossa mente, né? Essa é a nossa casa de verdade, né? Como você falou, é onde a gente está o tempo inteiro. Eu pergunto para as pessoas que, bom, aqui tem muito praticante aqui, né, que está nos ouvindo aí, que eu já vi os nomezinhos aí, né, do pessoal que foi entrando. Uma alegria estar aqui, um abraço para todo mundo. Eu também quero mandar um abraço, porque o SEB Curitiba é a minha casa, onde eu nasci. Eu nasci no SEB Curitiba, por isso que eu sou curitibana, porque... Não é onde a gente nasce? Então, eu nasci no budismo aí, né? Então, um abraço para todo mundo. Morro de saudade. Uma traidora. Voltou para Volta Redonda, nos abandonou aqui. Mas foi bom, Bruno, porque aqui em Volta Redonda, tantas pessoas se conectaram. Nossa, foi um presente, né? É verdade. Né? Começamos um trabalho lindo aqui e tinha muita gente esperando, muita gente. Então, né, Curitiba se espalhou para cá, né? Uma bênção. Mas aí eu pergunto para as pessoas, você lembra do tempo que você não meditava? Então, quem nunca meditou não tem essa experiência ainda, mas quem já meditou, como era a sua mente antes de você meditar? A gente tinha essa dimensão que é tudo lá fora. Né? Um referencial fixo que sou eu, né? E eu tô aqui, nossa, como aquela pessoa faz errado, nossa, como isso está tudo errado, nossa, como isso está legal. Mas a partir de um referencial fixo interno que eu nem me dou conta. Eu olhava para fora e tentava manipular o externo e sofria um pouco, né, com isso, né? Incluir o mundo interno. A noção da meditação é a que nos traz, é como um portal. É o primeiro passo, eu diria, né? Que é esse portal de a gente começar a observar, né? Então, primeiro, a chama tempura acalma um pouquinho a nossa mente, a gente cria um foco, a gente estabiliza, e no segundo momento, a gente começa a observar. Quando eu começo a observar, eu ganho assim, peraí, eu posso não responder a determinadas coisas, eu posso fazer diferente. Eu tenho opções que antes eram completamente impossíveis para uma mente de uma pessoa que não tem a noção do mundo interno. Esse é o grande salto quântico, né? Que eu fiz até a analogia lá que o Lama fala, né? Da mente faixa 1, faixa 2, né? E esse é o grande salto quântico, né? É a mente faixa 3, é a mente que percebe que existe um mundo interno. Porque a nossa mente tem esse condicionamento de se projetar, né? A gente fica o tempo todo projetado para fora, né? E não percebe. Mas fala então para a gente um pouquinho sobre Shamatha, né? Que é essa prática inicial, que é o primeiro passo aí, né? Tá bem. Um dos pontos principais assim que o Lama nos pede é usar a chama tempura com o foco na energia. Muito hábil. Muito hábil. Então, porque a gente pode usar diferentes focos. Eu só comentar que a gente tem a chama pura e a chama impura. Porque tem que começar do zero aqui hoje. Isso. Então, a impura. Começando com a impura, né? Aí a impura, o que determina ela é que a minha mente eu vou olhar para uma coisa, né? Então eu vou olhar o quê? Então eu vou escolher o que eu vou olhar, eu vou determinar qual é o meu foco. Aí o Lama pede, olha a sua energia. Sinta, né? Que quando você respira, seu corpo se expande, né? O seu corpo aquece, observe isso. Quando você solta o ar, a energia flui por todo o seu corpo, né? Tem uma sensação de equilíbrio, né? E de estabilidade. Isso já são os elementos, já são a sua energia. E eu fico observando isso. Mas é mais fácil falado do que feito, né? Porque eu estou observando, daqui a pouco eu não estou mais. Eu perdi o foco. Aí começam as instruções, como é que eu removo os obstáculos, né? Não, então agora relaxa, tá tudo bem, traz a mente de volta. Aí a gente
vai nesse exercício. Aí a gente vai pacificando. Pacificou um pouco, aí a gente vai para a chamata pura, que seria a segunda etapa, ou seja, tá bom, agora eu já estou um pouquinho estável, agora observe tudo que surge. Na primeira etapa, a gente ganha essa autonomia da energia, porque eu começo a ficar com a minha energia estável. Mas a nossa energia está estável? Mais ou menos, né? Aí eu ligo o noticiário, eu recebo uma notícia, putz, a vida. Aí, lockdown de novo, não, pelo amor. E aí a pessoa fica, né? Aí a vacina acabou, não. Aí a pessoa flutua. A energia dela flutua de acordo com o externo. E cadê aquela estabilidade? Cadê aquele centro que independe do externo? Só através da prática a gente vai acessando essa estabilidade, né, que a gente não está repousando sobre as coisas externas, está repousando sobre essa natureza última. Esse é um ponto, assim. Mas olha que coisa maravilhosa! Isso aí que você descreveu é o que você falou, tem que brilhar o olho para isso, né, Bruno? E olha que proposta maravilhosa, né? Alguma coisa que imagina a gente fazer uma campanha de marketing aí em cima disso, é o melhor produto. Mas a vida ganha um outro significado, né? Por exemplo, a gente está... Agora, esse fim de semana, vou falar sobre a morte lá no SEB da Armata, fazer um retiro. Eu vi ontem, que legal. E a gente estava falando, né, sobre essa questão, né, de como é que eu ressignifico a minha vida, né? Então, como é que eu... Ressignificar, o Lama usou esses termos, né, agora, dar um sentido mais profundo, né? O que eu estou fazendo nessa vida? Então, olhar para a nossa própria mente, olhar como um autoconhecimento, né? Buscar esse caminho, é a coisa mais importante. O que eu estou fazendo aqui, né? A gente sempre já se pergunta. Esse é o ponto, né, Bruno, que eu acho que falta, assim, a gente cair essa ficha, né? Eu tô aqui para isso, eu não tô aqui para outra coisa, né? Então, por mais que a gente se distraia com os fenômenos externos, a vida vai estar sempre nos recolocando na direção, né? Que é essa direção do autoconhecimento, né? De buscar a liberação. Então, é só desvio de rota, né? É melhor pegar a rota logo e ir em frente, né, Bruno? Mas aí vai vir Mas e quem vai pagar minhas contas? E como é que eu faço com o meu trabalho? E como é que eu faço com essas coisas? Assim, vem as reclamações. Não, tem as coisas mais importantes. Tem que fazer as coisas. Mas olha, aí o tema da morte vai nos lembrar, né? E aí? Quando você morrer, tudo isso ficou para trás, né? Então, qual é o tema? Tá certo, a gente vai pagar as contas, nós vamos trabalhar, nós vamos fazer as coisas, vamos criar os filhos, vamos fazer as coisas que tiver que fazer, mas a gente tem esse olhar mais profundo, né? Então essa é a noção, por exemplo, de refúgio, de motivação que o budismo traz, que assim é pré-prática, né? E isso que a gente vai aperfeiçoando. Qual é a minha motivação? Qual é o meu refúgio? Então eu vou buscar esse significado mais profundo e aí a meditação faz todo sentido. Todo sentido. Verdade, porque até essa vida, né, essa vida cotidiana, ela vai fluir melhor também, né, depois que a gente começa a meditar. Né? É interessante como você falou da motivação, né? É interessante a gente ter a motivação, ter um olhar mais amplo, né? Que a meditação é para eu chegar nesse ponto de lucidez, né? Eu acessar a sabedoria. Mas isso vai me ajudar também no meu dia a dia, né? Não é essa a motivação, a gente não é esse o foco, mas tem esse efeito colateral, né? De acabar nos ajudando também. É verdade, é bem colocado, efeito colateral, né? Positivo, né? Positivo, Mas assim, aí na sequência da chamata, né? Que aí a gente começa a ver os termos de visão, né? Uma vez que a gente... Aí os ensinamentos budistas usam essa palavra visão. Visão como que uma visão mais profunda do que verdadeiramente nós estamos fazendo aqui. Né?
E aí é que acho que, né, a gente chega mais próximo da física quântica. Aí, o Lama usava esse termo, paisagem sutil da mente. Que é, então, agora ele usa mais bolha, né? Bolha de realidade. A gente está numa bolha e não percebe que a gente tem um mundo interno. Aí eu estou meditando, comecei a perceber o mundo interno. Beleza, tem um mundo interno. Mas isso é ainda uma visão parcial, porque quando eu descubro o mundo interno e eu posso alterar o mundo interno, então eu posso mudar a minha motivação. Aí vem, a gente diz os níveis de motivação, né? Por exemplo, quando alguém vem e nos xinga, o que a gente faz? Se a gente não tiver nenhuma prática, a gente rebate, ó. Você está falando comigo? E você é o quê? Pá, 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 Ou seja, a gente não tem nem pavio curto, a gente tem detonador. A gente já, pá, né, na lata, né? Vamos dar real logo, né? Não leva o desaforo para casa. Então, esse é o primeiro, responsividade pura. Mas se eu incluir assim, cara, eu não vou me perturbar com o outro. Né? É um nível de motivação de que, não, eu estou no meu centro, eu não me perturbo com o que o outro faz. Né? Então, se ele está irritado, está mal, ok, deixa passar aquilo, eu vou seguir meu caminho. Então, eu já não me perturbo. Isso é uma motivação média, né? Agora, a motivação que nós adotamos, especialmente, né, que seria a motivação média mais superior, seria a gente falar assim, cara, essa pessoa não está bem, ela está chegando xingando já, ela está perturbada. Então, isso é uma possibilidade. Em vez de eu entrar na raiva, na responsividade, ou de simplesmente ficar na minha, eu já estou assim, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Aí eu já estou com um voto para trazer benefício para a pessoa, para o outro ser. Aí eu vou olhar assim, pô, eu não sei o que fazer, talvez, mas no mínimo, programa de benefício mínimo, eu vou rezar para essa pessoa, né? Que ela supere esse sofrimento, que a coisa. Eu tô de boa. Eu já não estou nem pensando se ele está me ofendendo ou não. Eu já estou pensando como é que eu o ajudo. Mudou a mente, né? A gente mudou a paisagem sutil da mente. É uma habilidade tão possível. Nós já fazemos isso. Nós fazemos isso com os nossos filhos, né? Não sempre, né? Tem hora que eles também nos tiram do sério. Você tem 2, né, Eli? Tenho, Agora mais do que nunca, né? Que estão ficando já grandinhos, né? Isso aí, nossos mestres. Mas assim, e aí, como é que eu faço, né? E aí, essa troca de paisagem, que é um nível. Então, eu começo a ter a possibilidade que na minha mente, diferentes bolhas surgem. Diferentes bolhas, né? Diferentes paisagens. E aí é que vem esse ponto principal, que eu acho que no começo da meditação a gente não vislumbra isso, mas quando o Lama ele escancara esse tema para nós o tempo todo, é uma bênção assim, que a gente tenha um mestre que possa falar tão claramente sobre esse quinto nível, né? Temos o corpo, temos a nossa energia, temos a nossa mente, a mente cognitiva, essa que reage, que é essa que faz as coisas, que raciocina, tá tudo bem, ela tá funcionando. Aí a gente descobre que tem o quarto nível, tem a paisagem sutil da mente. E nós estamos lá. Eu posso mudar de paisagem? Posso. Não, qual é a minha motivação? Não, trazer benefício a vocês. Aí daqui a pouco eu mudo de paisagem, mas eu não vou trazer benefício para você. Eu quero que ele morra. Aí eu fui para os infernos de novo. Não, peraí, é o meu voto de Bodhisattva. Eu fico, não, é claro, não adianta eu entrar nesse sofrimento. Eu posso alterar a paisagem, né? E eu vou alterando. Eu percebo que eu tenho uma habilidade. Eu vou ficando mais estável nisso. Mas aí eu me dou conta que tem o quê? Tem um quinto nível. O que é que permite essas diferentes paisagens, essas diferentes bolhas? Esse seria esse ponto principal, essa nossa verdadeira natureza, onde a gente deveria repousar, sabe? E aí é que a grande parte dos ensinamentos do Lama tá focada para nos ajudar a reconhecer essa natureza última, essa bênção, assim. Esse seria, eu acho que, o
o salto quântico final, né? Esse é o salto quântico que você pula para fora da placa, assim, vira um elétron livre. É como acontece lá no efeito fotoelétrico. O elétron pula da placa e fica livre. Mas, então, a gente começou falando sobre Shamatha, né? Shamatha, esse nome quer dizer meditação silenciosa, não é isso? Tem essa plena atenção, né? Também, cara, às vezes Shamatha tá no... Seria o sexto passo, né? Dhyana, né? Seria o sexto passo do Octuple Nobre Caminho, né? Então tem as 4 nobres verdades do Buda, que tem o sofrimento, tem as causas. A gente pode interromper as causas do sofrimento. E aí, como é que eu faço para interromper essas causas? Tem um caminho. Começa com a motivação, depois com evitar as ações negativas que produzem, né, mais sofrimento, as ações positivas, e aí então se a gente chega nessa dhyana, né, que seria a shamatha, que seria esse parar, né, concentrar a mente, estabilizar o corpo, a energia e a mente, para depois a gente entrar na visão do Prajna Paramita, que seria a perfeição da sabedoria. Porque para a gente chegar, né, podemos chamar de uma segunda etapa, né, como você falou, da gente perceber a paisagem que a gente está, né, perceber os nossos graus de liberdade, né, de não seguir, de não responder, de poder tomar uma direção diferente, uma direção que seja melhor para mim, seja melhor para o outro. Para eu ter essa capacidade toda, em primeiro lugar, eu tenho que ter uma mente mais focada e mais tranquila, né? Senão eu não consigo nem ver isso tudo que está acontecendo na mente, né? É verdade. A gente está muito responsivo, né? Então, a gente, ao estar responsivo, a gente nem vai ter a noção do mundo interno, quanto mais dessa natureza última. Pois é. A gente passa batido naquilo, né? E sofre, né? Não só passa batido, como sofre, né? A gente fica sofrendo, né? Tem um grau de sofrimento onde, por exemplo, acontece qualquer coisa com os bens materiais, né? Com a nossa saúde, com as nossas relações, e a gente sofre imensamente porque não tem uma dimensão maior desse contexto. Então é muito difícil. É urgente que a pessoa use a sua mente para ela ultrapassar esse tipo de sofrimento com muito mais tranquilidade. O budismo não é uma tradição como brinca, né, de corpo fechado. A gente vai ter uma habilidade que não vai acontecer as coisas com a gente. Não, desculpa, mas vai acontecer. Melhor a impermanência está aí, né? É melhor a gente se acostumar com a ideia e como é que eu lido com ela. Então eu tenho outras habilidades que talvez estejam adormecidas que eu não estou usando. E por isso que eu sofro. Exatamente. Outra coisa que as pessoas ficam muito inquietas no início é que elas às vezes acham que meditar é parar de pensar. E aí elas falam, mas a minha cabeça não para de pensar, então eu não estou conseguindo meditar. Né? Isso é um erro, né? Porque não é assim que funciona, né? Os tibetanos têm um ditado, né? Que é difícil ter chá sem folhas, né? E carne sem osso. Que é difícil ter uma mente, né? Então, sem pensamentos. Aí tem uma definição no Zen também que fala a meditação é além do pensar e do não pensar. Né? O ponto não é se tem pensamento ou não tem pensamento. O ponto é se aquele pensamento perturba. Ele gruda, né? Por isso que a dificuldade nossa é isso, né? Então, na Shamatha pura, a gente, essa etapa da Shamatha pura, a gente aprende a desgrudar. Porque o pensamento surge e no que é percebido, né? O Alan Wallace dá essa instrução, né? No que é percebido, apenas o que é percebido.
Uhum. O difícil é apenas, né? É. Então eu ouço o barulho da moto, passou uma moto. Aí eu já penso, é o funcionário, tá chegando a essa hora, putz, chegou atrasado, vou ter que conversar com ele. Você vê a sequência que dá? É só um barulho de moto. Então, no barulho da moto, apenas, quando eu já falo o barulho da moto, eu já fui um pouco, né? Porque é só um barulho. E o ouvido e a mente vai dar uma originação dependente muito rápida, né? E a gente não se dá conta. Se eu tiver atento, presente, no momento que surgiu o som, no que é percebido, apenas o que é percebido. Som da moto foi, já passou. E aí tem um controle de qualidade que o Lama fala que é muito interessante. Se eu não entro em nenhuma coisa, se aparece o som, aparece o canto do passarinho, ao mesmo tempo está vindo uma brisa, ao mesmo tempo está vindo um aroma agradável, ao mesmo tempo está vindo várias coisas. Mas eu escutei o barulho do passarinho, que bonito. Aí você já foi no passarinho. Já fui. Mas se eu não entro em nenhuma dessas, o que eu tenho? Eu tenho uma experiência de percepção múltipla. Muitas coisas. Muito mais amplo, né, Bruno? Muito mais amplo. Aí a chama pura está funcionando, a plena atenção está ali. E você não está entrando em nenhuma delas, a sua consciência não foi para os sentidos, né? Ainda que os sentidos estivessem operando, não foi para o sentido e a sua mente não se conectou, né? Não criou sequências. Então, porque no início a gente falou, né, que tem a chama pura e a chama impura, né? Então, você começou falando da chama impura, que é com esse foco específico, né? Que a gente fala que é o foco na respiração, mas na verdade é um foco na nossa energia, né? Quando a gente está focando a respiração, a gente está percebendo a energia no nosso corpo, né? Daí, essa primeira etapa é para ensinar a mente, né? A focar, a estabilizar, né? Aí vem a chama pura, que é essa que você descreveu agora, né? Onde eu abro o meu foco, né? E deixo ver apenas o que é visto, perceber apenas o que é percebido, né? Porque a gente tem essa questão dos conteúdos internos, né? Então, normalmente, o que a nossa mente faz? A gente percebe algo, vê algo, escuta algo, a gente já derrama o nosso conteúdo interno em cima daquilo, né? Como o exemplo que você falou da moto, né? Então, aí né, que a gente usa esse termo da originação dependente, né? Para quem não conhece, a originação dependente é você pega uma coisa, a partir daquilo você constrói outra. A partir daquilo você constrói outra. A partir daquilo, né? E é isso que a nossa mente faz, né? Porque a gente pega um pensamento, aí aquele pensamento puxa outro, o outro puxa outro, o outro... Né? E aí a gente entende quando o Lama fala assim, né? Dirigir a própria mente. Quando está acontecendo isso, você está dirigindo a sua mente? Não. De modo algum. É um piloto automático, né? Está no piloto automático. Aquilo é voluntário? Não é, é involuntário. Aquilo acontece. É que eu sou assim mesmo. Não, você não é, Gabriela. Você não é assim. Nasceu assim. Você simplesmente está assim. A mente não foi treinada. Se você treinar, a sua mente vai fazer algo diferente. Então, aquilo vem meio que automático e a gente não está percebendo, e a meditação vai começar a fazer você perceber o que está ocorrendo. Então, quando vem o pensamento, ele não é nem certo nem errado. Não tem nenhum problema ele vir ou ele deixar de vir. Simplesmente você observa sem ficar achando que está bom e sem ficar achando que está ruim. Você simplesmente deixa aquilo vir e seguir o seu fluxo natural. É como uma onda que veio do mar e volta para o mar. Veio e passa. E tem coisas, né, Bruno, que são tão simples. Eu tenho várias pessoas, né, que já passaram pelos cursos ou mesmo pela meditação direto. E as pessoas falam, nossa, quando você falou que o pensamento vem, olha aquilo e deixa passar, ai, que coisa maravilhosa, assim, porque parece que precisa alguém chegar
e falar isso pra gente, né? É algo tão simples, mas não ocorre, né? Precisa a gente ter acesso a esse conhecimento, né? Então, quando eu digo assim por experiência própria, quando eu comecei a praticar, teve muitas coisas assim simples, né? Como essa de que o pensamento vem e eu não preciso responder. Que coisas simples, mas nunca ninguém tinha me falado. E é método também, né? Os budistas estudaram como método, né? Porque às vezes é recomendação. Aí a pessoa vai falar assim, olha, mas eu não consigo, eu até tento, mas eu não estou conseguindo. Tem pensamentos que são recorrentes. Sabe aquela perturbação que vem e volta e volta. Tá, mas eu não. Você falou que é para deixar passar, mas eu deixo passar, daqui a pouco volto de novo e volto de novo. O que eu faço? Né? Então, é essa habilidade do Lama de fazer a gente entender, por exemplo, se o pensamento está voltando, é porque a mente é um nível, a paisagem sutil é outra. Então, você não mudou de paisagem, a sua energia está num lugar, ou seja, é como se eu falasse assim, tá? A meditação, cognitivamente, eu falo, a meditação é importante, mas quando toca o despertador 5 horas da manhã para você levantar, hoje não. O que fala mais alto é que eu estou com sono, hoje está friozinho, a zona de conforto do meu corpo fala mais alto, né? E eu estou em outra paisagem. Ontem à noite, quando eu botei o relógio para despertar às 5 horas, eu estava naquela paisagem, mas às 5 horas da manhã eu estou em outra. Então, o que fala, né? Às vezes eu tô com aquela mágoa de alguém e aquilo volta de novo e volta de novo. Então eu não consigo olhar aquela pessoa a não ser como se ela fosse um inimigo meu. Eu não consigo olhar ela de outro jeito. Eu não consigo colocar uma paisagem onde ela é um ser que também está em sofrimento. Sofrimento estou eu. Então eu estou autocentrado, tão pensando em mim que eu não consigo olhar o outro e ver que o outro também tem uma perturbação, uma bolha, e eu não estou dizendo que eu não sofro, eu sofro, mas aí a pessoa, eu vejo, quando eu vejo que não só eu, como outra pessoa que eu sinto a mágoa, e como muitos outros seres também estão em sofrimento, aquilo ganha uma relatividade muito maior, e aí pode ser que a minha energia mude. Então, se eu mudo a paisagem, a energia muda. E se eu não entender isso, eu vou ficar brigando. É como cortar a cabeça e surgir duas. Corta as duas, surge quatro. Né? Quem viu aquele videozinho da mosca, do samurai, né? Que corta a mosca. A pessoa nunca vai apaziguar se ela não entender a questão da motivação, da paisagem sutil da mente e transcender aquilo. O pensamento vai voltar, vai voltar. Então o Lama tem uma habilidade de nos ajudar com isso, né? É super importante, né? Maravilhoso. E essa questão da paisagem é algo que, com certeza, né? Se a gente não tiver essa capacidade de silenciar, né? De focar, de observar propriamente, a gente não vai conseguir se dar conta disso, né? Que paisagem que a minha mente está operando. A gente nem sabe, a gente sai andando dentro daquilo e respondendo dentro daquilo, né? Outro dia eu estava vendo um documentário que falava sobre neurociência e falava de experimentos que eles fizeram sobre a raiva, né? Pesquisando como que as pessoas lidam com a raiva, como que a raiva surge, etc. Né? Isso dentro da perspectiva da neurociência. E aí eles fizeram um experimento muito interessante, que eles pegavam uma pessoa e levavam para um shopping center, e essa pessoa, eram duas pessoas, né, que estavam trabalhando, uma dava uma trombada, pegava uma pessoa aleatória no shopping, assim, dava uma trombada na pessoa e falava um monte de desaforo. Sai da minha frente, você... Não... E ia embora. E aí a pessoa ficava ali com raiva, né? Pô, tô aqui tranquila andando no shopping, essa pessoa vem e me esculhamba. Aí a outra pessoa que também fazia parte, né? Ela chegava para essa pessoa que estava lá com raiva e falava: nossa, você conhece aquele senhor?
Achei até que você conhecia, porque ele passou uma coisa muito trágica. Hoje está fazendo uma semana que o único filho dele foi assaltado e morreu baleado na porta de casa. E aí, na mesma hora, a raiva da pessoa fazia assim, desaparecia, né? Então, é isso aí que você falou, é a mudança de paisagem, né? De repente, você olha aquele ser de outro jeito, né? Realmente reconhece o sofrimento dele, que ele te agrediu porque ele está perturbado, né? E brota compaixão até, né? Daí a raiva sai e brota compaixão. E eu achei muito interessante isso sendo estudado pela neurociência, né? Então, é o que a gente chega sempre hoje. Quando a gente vai por esse caminho da ciência hoje, a gente chega lá no Buda 25 séculos atrás, né? Aí eu falo, o Buda foi o primeiro físico quântico, o primeiro neurocientista. O Buda... Verdade. O Buda ele se iluminou, ele enxergou isso tudo, né? Que a gente agora vai engatinhando pela ciência e chegando, né? 25 séculos depois. Mas é fundamental. Aí eu gostaria de adicionar, então, esse quinto nível, né? Então, quando você está no nível da paisagem, aí você fez chamata, né? Você estabilizou a mente, aí você começou a ouvir um pouquinho mais sobre a paisagem, entendeu sobre os 6 reinos, né? Estudar um pouquinho dos 12 elos, da originação dependente, mas aí você vai entrar no Prajnaparamita. Aí você começa a se aproximar dessa noção da realidade, né? Então, aí a questão do observador, né? Que é o nosso tema hoje, né, Bruno? Observando o observador, né? Isso. E o Lama percebeu que nós mesmos, praticantes, estudando o Prajnaparamita, né, que a gente fala assim, vamos dissolver as experiências, né? Então a gente olha aquela experiência e vê, não, aquilo não é tão grave, aquilo não é tão sólido quanto parece, né? Então a gente tem aqui eu dou esse sempre exemplo na nossa prática, né? Que tem o sino, quem conhece, né? O sino tibetano aqui da meditação, né? Esse sino é bem bonito. Lindo, né? Ele tem umas incrustações, a letra tibetana, tudo. Tem entalhado dentro. Você veja. Aí a gente, é um sino, olha o som dele. É feito de metais, né? De uma combinação de metais especiais. De ligas, E aí o que é isso, né? Então a gente, nessa compreensão, a gente, como um bom observador, né? A gente fala, é um sino, né? Então, mas esse sino, ele é sino mesmo ou o quê? Aí a gente fala assim, a gente está co-construindo o sino ou não, né? Porque se eu pegar... Primeiro que para nós ocidentais, sino não é nem assim, né? É aquele com badalo. Né? Então a gente tem esses... Aí se eu botar água aqui e botar lá fora para a Amora, nossa cachorra aqui, o Gompo, eles beberem água, você acha que eles vão dizer que é sino, não vão beber água? Ou seja, quando surge a sede no cachorro e ele vê um potinho com água, isso não é mais sino. Mas é sino ou não é sino? Tem célula de sino, né? Como o Lama brinca, né? Tem tijolo do templo, né? Não. Então o sino, ele surge nesse encontro do praticante aqui, desse observador, de todos os praticantes que já conheceram o sino tibetano. Então nós construímos o sino ao olhar. E aí eu pego e eu ponho água para o cachorro. Não pode deixar o Bruno aqui do templo ver isso, né? Porque se alguém... O que você está pensando? Tá maluco? O que você está fazendo com o sino do templo? Né? Aí a gente, né? Mas se alguém pega e fala assim, aí se tiver um móvel, né, meio capenga, ele precisa de um calço por móvel, a gente põe ele, porque ele é bem resistente, né? Antigamente, agora está meio em desuso, né? Mas servia como um bom cinzeiro, né? Punha com durepox, que é aquelas coisinhas assim, ficava um cinzeiro
mais ou menos, né? Ah, para deixar no tempo, a gente pode fazer de incensário também, tá bom? De incenso. Verdade. Então, agora você chegou no ponto crucial, né? Que é o que a gente trabalha na física quântica, do observador, né? A gente também não percebe que existe essa cocriação, mas ela está funcionando o tempo inteiro, né? O tempo inteiro a gente está cocriando as coisas, cocriando as situações, cocriando as pessoas, né? Isso se dá como? Se dá dessa maneira que você explicou, né? A gente tem algo externo, mas a gente tem o nosso mundo interno que dá significado àquilo, né? Então, isso é o observador que a gente fala na física quântica. Mas aí a meditação, ela nos traz essa capacidade de observar esse observador, porque é crucial, né? Senão as pessoas falam, estou cocriando a realidade, vamos cocriar uma realidade diferente e tal. Sim, mas para você poder dirigir esse processo, você tem que estar fora dele, né? Você tem que ir para um espaço mais amplo para você poder observar isso, né? E isso que seria o quinto nível, o céu. Que é então, o céu. Aí o Prajna fala, inconcebível, inexprimível, por natureza semelhante ao céu. Então, por natureza semelhante ao céu, é essa nossa mente, né, que é capaz de fazer isso. Então, essa não é a mesma mente, é a mesma palavra, mas não é a mesma mente que está cognitivamente operacionalizando o samsara, né, as nossas atividades mundanas, né? Não é essa mesma mente. Por isso a gente deveria olhar. E o Lama percebeu que a gente mesmo cria esse obstáculo, né? Mesmo conhecendo um pouco do Prajna, e aí eu falando, olha o sino. Não, vou pôr o pote na água. Mas eu fico atrás com esse observador, achando que o meu observador, ele é meio fixo. E eu sou capaz de mudar a aparência externa do objeto. Mas não é, né? E aí tem duas coisas. Uma coisa é observar esse parzinho, né? Olha, o praticante, né? Que está construindo o sino. O que gosta de cachorro que está dando água para o cachorro. Né? Eu mudei de paisagem. Né? Eu mudei de paisagem. Então eu sou co-construtor daquela realidade, mas o cachorro também me constrói. E o sino também me constrói. Quer dizer, eu surjo junto. Né? Então, aí essa seria a primeira parte, né, da compreensão. Eu percebo, nossa, a minha mente é capaz de construir um observador, essa mente última, né? E eu é capaz de construir o objeto à minha frente, que é o sino, e o observador. Ela está fazendo isso, ela é luminosa, ela faz isso. E aí eu olho para essa própria capacidade. Esse seria o repouso último, né? Ou seja, nossa, eu já estou usando essa mente e agora eu estou olhando para essa mente que é capaz de construir. Que maravilhoso, né? Aí eu tenho que repousar, né? Aí eu teria que dar uma parada. Aí a noção que o Lama fala do quarto tempo, né? Da dominação da sabedoria última. Um quarto tempo que não é nem o passado, nem o presente, nem o futuro, e nem um presente que está entre o passado e o futuro. É um quarto tempo. Incessante. Tá fora. Tá fora. Que maravilhoso, né, Bruno? Nossa. E conversando com o Lama uma vez, né? Porque a física quântica traz a questão das infinitas possibilidades e do colapso da onda, né? Então, a gente tem esse campo de infinitas possibilidades, né? Que está num aspecto transcendente. E a gente tem o evento material, que é uma possibilidade que se colapsa, né? E aí, uma vez conversando com o Lama, né? O Lama, ele disse que a gente poderia entender, né, esse campo de infinitas possibilidades como a terra pura, né? É esse aspecto livre, né? Porque o Buda, né, diz os textos, né, que o Buda, quando ele olhava para um discípulo,
ele não olhava aquele colapso ali, que é o discípulo, que o discípulo acha que é, né? O discípulo tá aquele ali desastre. Oi? Aquele desastre. Pois é. A gente chega lá colapsado, né? Eu sou fulano, bababá, babá. Mas o Buda, quando ele olha, ele enxerga essas infinitas possibilidades, né? A gente sente isso nos mestres, né? Por isso que é tão bom estar na presença dos mestres, né? Porque os mestres nos liberam, né? Através do olhar deles, né? Eles não compram as nossas historinhas, os nossos dramas, né? Não compra, não adianta, né? Eles olham, eles veem a nossa natureza livre, eles veem a nossa esse espaço das infinitas possibilidades, né? E só isso já é muito libertador, né? Só isso, porque é a questão da coemergência mesmo, né? Por isso se diz, né, que na presença de um grande mestre você pode, né, ter um insight assim e acessar algo maior, né? Porque o mestre ele tem esse olhar por você e você acaba vendo isso nele também, né? Maravilhoso. Aí você vai conversar com o Lama, né? Então, ele com bom humor, né? Ele já vai te quebrando, né? Vai. Aí, né? Porque com o sorriso, né, que ele faz. Né? É através do sorriso que a gente vai quebrar aquela solidez, né? Aí você chega lá falando assim, não, mas isso aqui é muito grave, né? Aí o Lama, é bonito de ver, né? A pessoa explicando a sua história, assim, querendo convencer daquela solidez da realidade. O Lama, quem sabe tu faz tal coisa, Bruninho. A saída é por outro lado, né, Bruna? A saída é o salto quântico mesmo. Não adianta a gente ficar linear, né, num raciocínio linear, numa coisa cartesiana, né, dentro daquilo, né? Claro que coisas práticas precisam ser feitas, né? A gente vai lá e faz. Mas tem que ter esse olhar mais amplo também, né? Mas tem uma noção a gente gosta de ter uma segurança, né, para fazer as coisas, então a gente sempre é meio binário, né? É 0 ou 1, né? Ou seja, ou eu faço isso, ou faço aquilo, eu faço isso, faço aquilo. Aí eu me lembro que quando a gente estava para começar o projeto do Sérgio Sukhavati, né? E eu, Lama, e aí, o que a gente faz? A gente compra ou não compra, né, a área do Sukhavati? Aí ele assim, mas você só tem essas duas possibilidades? A gente quer ter uma certeza para andar, né? E quem sabe e pensa em outras possibilidades, né? Em várias outras alternativas. Aí quando você amplia e vai caminhando, aquilo vai colapsar. Em algum momento aquilo colapsa, né? É bom que colapse a partir de uma motivação, né? Que aí a ideia de que a gente tem uma motivação mais elevada vai trazer menos sofrimento. Vai colapsar de alguma forma. Se colapsar através dos 6 reinos, ok. A nossa natureza livre segue intacta, mas vai produzir um sofrimentozinho adicional aí, tá tudo bem, né? Aí a pessoa vai colhendo esses resultados. Por isso, era bom incluir a motivação, as 5 sabedorias, as 6 sabedorias, para a gente trazer benefício aos seres. Inclusive, essa semana saiu, porque no finalzinho da nossa meditação, a gente fala de uma sabedoria bem curtinho, né? E essa semana saiu a questão da moralidade, né? E aí eu expliquei muito brevemente, né, o sentido da moralidade no budismo, né? Então, se você quiser falar um pouquinho disso, que a gente já está terminando, e aí, se você quiser deixar alguma mensagem final também, alguma coisa para fechar. Então, a moralidade seria a gente, uma vez que a gente entendeu, por exemplo, que a gente pode equilibrar a energia, seria manter esse equilíbrio da energia. Se a gente entendeu a sabedoria das paisagens, que a gente mantém uma paisagem mais elevada, com uma motivação de trazer benefício aos seres. Se a gente entendeu o aspecto dessa natureza última, manter esse aspecto da natureza última seria a principal moralidade, né? O voto
de um Rigdzin, né, que manter essa compreensão de Rigpa. Então, é uma moralidade não repressiva, né, mas sim uma clareza de manter, né, a sua mente naquilo o tempo todo. Ou o tempo que você conseguir. Mas eu não, mas então, mas pelo menos se você fizer, por exemplo, uma prática formal, diária, você vai relembrar disso. Então, por isso que é tão importante a gente fazer 10 minutinhos, aumentar para 15, para 20, 1 hora. Se você conseguir fazer 1 hora por dia, você já está num contexto de treinamento. Né? Então, aí você já vai estar dando condições de se alterar realmente a sua mente para essa vida e para as futuras. Né? Então, você dá uma chance para a sua mente se ampliar. Né? Esse eu acho que é o ponto principal. Que maravilha, é isso aí. Mas que ótimo, Bruno. O pessoal está perguntando, a live fica gravada, tá? A live fica no meu Instagram, lá no meu perfil. E depois eu também salvo esse vídeo lá no YouTube, também fica mais fácil, que aí pode compartilhar pelo WhatsApp. Assim que eu postar no YouTube, eu mando o link para o Bruno. Bruno podem pegar com ele. E eu também começo a divulgar. Coloco também no Facebook. Mas que coisa maravilhosa, Bruno. Nossa, olha, precisamos conversar mais vezes, né? Vamos sim. Gratidão. Nossa, aí. Que coisa pelo convite. Imagina. E nesse sábado tem, para quem não conhece ainda, o Lama Padmasambhava tem uma palestra dele, acho que é sábado às 9 horas. Só entrar no site CEBP, aí ver os detalhes da palestra do Lama, né? 9 horas da manhã no sábado. Isso, né? Isso mesmo. Mas te agradeço muito sua disponibilidade, guardar esse tempinho aí para a gente conversar. Com certeza trouxe muita preciosidade para nossas vidas. Muito agradecido. Eu que agradeço o convite aí. Um abraço para você, para Manu, para o Thales. Obrigada. Você também, para a família toda. E vamos aqui aspirando que essa pandemia dê uma trégua para a gente poder fazer retiro presencial aí no Sérgio Cavati. Né? Retiro fechado pode. Se vir de carro, pode vir para fazer retiro fechado. Tem que vir de carro. Esse que é o problema. Eu estou longe, né? Mas tudo passa. passa. Para todos que estão nos ouvindo aí, né? Tá. Vocês estão abertos para os retiros individuais, no caso? Estamos sim. Tá. Desde que a pessoa venha com um meio próprio, né? Para não ter perigo de se infectar no caminho, né? E que ela esteja resguardada, ela pode vir fazer retiro. Que bom. Então, tá bem? Até a próxima, Bruno. Muito obrigada. Obrigada, pessoal que acompanhou com a gente. Até a próxima. E firmes na meditação, hein, gente? Vamos lá, ó. Nem for 10 minutinhos por dia. Né? Vamos aumentar. Eu quero é 20. Eu quero é 20. 10 o Bruno é uma beleza. O Bruno vai puxando a gente. Ó. Vai ser ótimo. Falou, Eliane. Beijo, gente. Tchau. Tchau.